Olá, ouvinte da Rádio MP, meu nome é Alex Lanza e no Rádio MP Entrevista de hoje vamos conversar sobre as formas de o poder público prestar serviços para a população. Nosso entrevistado é o Procurador de Justiça Giovanni Mansur. Ele coordena o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e vai explicar para a gente as formas constitucionais que o poder público pode adotar para conseguir prestar os serviços determinados pela legislação. Procurador, o que é um cargo público? Alex, primeiramente é um prazer enorme, uma satisfação, como sempre, voltar aí e ser entrevistado por você. É uma alegria. E obrigado pela oportunidade. Bom, o cargo público nada mais é do que um lugar dentro da administração pública criado por lei. A lei vai dizer, olha, existe aqui na organização, seja do estado, do município, que existe um posto de trabalho chamado tal, com tais e tais atribuições. Por exemplo, um procurador jurídico do município é o nome do cargo. E a lei vai atribuir esse cargo as funções de prestar assessoria jurídica, de atuar em juízo, defender em juízo o município, só para dar um exemplo. E quais são as formas de ingresso para os cargos públicos? Alex, a regra básica de ocupação dos cargos públicos é o concurso público de provas ou de provas e títulos. Está na Constituição Federal, artigo 37, inciso 2. Porém, a própria Constituição Federal excepciona essa regra. Toda regra tem sua exceção e a do concurso público não seria diferente. Então, nós temos na própria Constituição a hipótese dos cargos em comissão, que são aqueles cargos destinados a cargos de direção, chefia ou assessoramento. E temos também contratações temporárias, a possibilidade de contratações temporárias para atendimento de uma necessidade urgente e de excepcional interesse público. Ambas essas duas exceções estão na Constituição Federal. Todavia, a legislação infraconstitucional também permite, com respaldo do próprio Supremo Tribunal Federal, permite outras formas de contratação por parte do poder público, que são as chamadas terceirizações, são os convênios, são os consórcios. Enfim, hoje a Constituição Federal traz um modelo burocrático, mas hoje, passadas algumas décadas da Constituição Federal, vige no país um modelo gerencial de administração pública. O senhor já entrou um pouco na questão, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor o que é a terceirização no serviço público. Tem uma forma de admissão de servidor público que é pelo concurso público. Só fazer uma ressalva. Nós temos funções próprias de Estado. Por exemplo, segurança pública, defesa nacional, a função judiciária, próprio Ministério Público. São atividades que não podem ser prestadas por particular. Você imagina se o governo federal contratasse um exército particular. Seria uma milícia, não seria um exército. Você não consegue imaginar isso. Ou juízes privados. Não existe. Esses cargos são ocupados privativamente por concurso público. Todavia, há outros tipos de atividades que não são privativas do Estado. E a própria Constituição diz, por exemplo, em relação à saúde, educação, cultura, lazer, desporto, ciência e tecnologia, meio ambiente, que é dever do Estado juntamente com a sociedade. Então, para a execução desse tipo de atividades, é possível, a critério do gestor público, é possível que sejam feitas contratações por meio de terceirizações, por meio de convênios, por meio de consórcios. Vou dar um exemplo, se você me permite. A gente entrando aqui na Procuradoria, por exemplo, a gente tem vários casos concretos de terceirização. Eu fui recebido aqui na recepção por duas recepcionistas que são terceirizadas. Na entrada do nosso prédio aqui, a segurança patrimonial que é feita por funcionários terceirizados. Agora você imagine o seguinte, se não houvesse essa possibilidade, como seria inchada a máquina do Ministério Público? Porque desde garçom, faxineira, recepcionista, seguranças, pessoal que controla a garagem, todos seriam concursados. Então isso traria uma dificuldade muito grande de administração, de gestão por parte da Procuradoria-Geral de Justiça. Daí porque são contratadas empresas terceirizadas mediante um processo rigoroso de seleção, tem todo um critério, tem todo
né? Não é uma contratação pura e simples, aqui eu gostei de você, não. Tem todos os critérios de transparência, de legalidade. Então, é uma forma de prestar esse serviço público de uma maneira mais efetiva e mais eficiente, atendendo o principal interesse, que é atender bem a população. Procurador, como o Ministério Público fiscaliza a legalidade em relação ao preenchimento dos cargos públicos? Alex, esse é um dos grandes desafios que o Ministério Público tem. Cada promotor de justiça com atuações, com atribuições na defesa do patrimônio público, na sua respectiva comarca, é informado ou procura informar-se da situação da máquina pública, do retrato da máquina pública local. Porque o que acontece? Nós temos, como eu disse, a regra geral do concurso público. Mas nas exceções, que são os cargos em comissão e as contratações temporárias, existem abusos e existem desvios. Infelizmente, essa é uma realidade. E são esses desvios e esses abusos que fazem com que o Ministério Público atue. Por exemplo, a contratação de cargos em comissão com funções que não têm nada a ver com as funções constitucionalmente delineadas para cargos em comissão, que são de direção, chefia e assessoramento. Fora disso, não pode haver esse tipo de contratação. E, infelizmente, às vezes a lei municipal que cria esses cargos, ela já se mostra inconstitucional na origem por não respeitar essa regra constitucional. Da mesma forma, as contratações temporárias. A Constituição fala que é um caso de excepcional interesse público e muitas vezes esse excepcional ele é relativizado. E situações que são corriqueiras da burocracia da administração são preenchidas por temporários. Então, nesse caso, o Ministério Público atua para combater esse tipo de ilegalidade. Nessa questão também que o senhor abordou, entra o fator nepotismo, né? O caso do nepotismo também. É um deles, sim, é um deles. É uma das vertentes de ilegalidade que o Ministério Público também combate. Chegando a notícia, o Ministério Público imediatamente investiga e toma as medidas cabíveis. Ainda sobre essa questão do preenchimento dos cargos públicos, caso o gestor contrate, né, um servidor público ali de maneira ilegal, o que esse gestor pode sofrer em relação a esse tipo de contratação? Constatada qualquer ilegalidade, inconformidade, qualquer desconformidade da contratação ou das contratações, né? Porque normalmente não é um nem dois, são dezenas e às vezes até centenas, dependendo do porte do município. Cabe ao Ministério Público, primeiramente, envidar esforços junto ao gestor público, mostrar, olha, aqui não está legal isso aqui, precisamos corrigir o rumo dessas contratações. Se não houver nenhuma atitude por parte do gestor público, o Ministério Público instaurará um procedimento e, no bojo desse procedimento, tentará, ainda de forma consensual, mostrar ao gestor o problema, mostrar a ilegalidade e pedir para que ele aponte qual a solução para isso. É a chamada autocomposição. O litígio ainda não está instaurado e tenta-se chegar ali a uma solução, as próprias partes tentam entrar numa composição para que não haja necessidade de avançar para a próxima etapa. A próxima etapa seria, no caso, essa contratação normalmente é feita com base em leis municipais, via de regra inconstitucionais. O melhor caminho é acionar a Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público, mandando uma cópia da lei. E a partir daí será feito um exame dessa legislação, conformidade dela com a Constituição Federal, e caso constatado que ela é inconstitucional, a ação será movida, muitas vezes conseguindo-se um provimento liminar de cessação imediata do efeito daquela lei. E vou te dar um dado interessantíssimo. Esse dado eu extraí do livro do Dr. Marcos Anjo, que é assessor lá na Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade. Ele fez um levantamento entre 2011 e 2017, o número de processos com trânsito em julgado, de ações de inconstitucionalidade, diretas de inconstitucionalidade, favoráveis ao Ministério Público com trânsito em julgado entre 2011 e 2017, bateu 90%.
Ou seja, a efetividade do controle de constitucionalidade aqui no Ministério Público é imensa, é muito grande, é muito alta. A gente não consegue, talvez, esse mesmo... Quem dera a gente conseguisse isso na ação civil pública comum. Estamos falando aí de um estado com 853 municípios. 853 municípios e consegue-se por esta via de controle chamado controle concentrado de constitucionalidade, que é o questionamento da lei. Você tem que combater, não adianta combater só na comarca, entrar com uma ação para tirar aquele servidor. Muitas vezes, para você fazer isso, você tem que colocar como réu aquele servidor, e quando são dezenas, centenas, todos eles têm que integrar a lide, porque eles vão perder o cargo. Então, muitas vezes é um caminho mais difícil. Não é que o promotor não possa adotá-lo, pode, né? É critério dele, é decisão dele. Mas a efetividade obtida quando se combate a lei em tese no controle concentrado de constitucionalidade por meio da ação direta de inconstitucionalidade é muito maior. Então é um caminho mais fácil, mais rápido e mais efetivo. Então é uma arma poderosíssima que o Ministério Público tem, e isso é uma atribuição do Procurador-Geral de Justiça. Só o Procurador-Geral de Justiça tem atribuição para ingressar com ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual. É o mecanismo mais eficiente e mais eficaz que a gente tem para combater a ilegalidade na ocupação da máquina pública. Muito bem, eu sou Alex Lanza e hoje conversamos com o Procurador de Justiça Giovanni Mansur, que coordena o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista, conversar com o nosso ouvinte. Muito obrigado, Alex, é sempre um prazer. Rádio Ministério Público de Minas Gerais para a agência Rádio Web. Siga a gente nas redes sociais, procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.